Eu sou a Júlia, estudante de Psicologia. E eu sou a Lisa Guerra, também estudante de Psicologia, e hoje a gente vai fazer uma análise com uma base mais psicanalítica do anime Evangelion. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem um personagem diferente, ou algum anime, ou alguma série, ou filme sendo analisado, relacionando com temas da psicologia, porque é cada vez mais importante a gente falar sobre saúde mental. Então, bora! Não esquece de deixar o seu personagem favorito aqui nos comentários, que mais cedo ou mais tarde ele pode virar vídeo aqui no canal. O mundo no anime Evangelion é super complexo e difícil de ir acompanhando e entendendo. Não é nem fácil e nem rápido conseguir todos os detalhes ali que vão acontecendo. Só que esse anime traz toda a história quase como um coadjuvante da verdadeira essência dele, que são os personagens Asuka, Ayanami e Shinji, que são nossos 3 pilotos queridíssimos aí dos Evas, e a psique deles são extremamente explorados nesse anime. Inclusive, é interessante que Evangelion acaba fugindo um pouco do comum, ele não é sobre guerra, humano, robô gigante só. Ele realmente se concentra no desenvolvimento psicológico desses 3 protagonistas, e quando a gente analisa eles, a gente consegue entender a ideia central de Evangelion. Basicamente, o tema do anime pode ser relacionado com uma frase de Freud, que ele fala que as emoções expressadas nunca vão morrer, elas são enterradas vivas e vão surgir mais tarde de maneiras mais feias, assim. Aqui nesse vídeo a gente vai focar no personagem que vocês mais pedem aqui nos comentários e lá no nosso Instagram, @juliaeutz, @lisaguerra, lá vocês enchem a gente de pedidos do Shinji. Ele pode ser bem descrito como uma metáfora que tem no próprio anime, em uma conversa com a Hitsuki e a Misato, o dilema do ouriço. É uma analogia que foi usada por Freud e por Schopenhauer e que descreve a necessidade e o custo da intimidade humana. Para sobreviver no frio, os ouriços eles ficam bem pertinhos um do outro e assim eles ficam quentinhos. Mas por causa dessa proximidade, eles têm que ter muito cuidado para não se furarem com os espinhos. A Misato chega a falar que para o Shinji a interação social é muito dolorosa. É complicado para ele as pessoas sendo imprevisíveis e ele demonstra um constante sentimento de ódio de si e insuficiência. 怖いのかい？人と触れ合うのが。他人を知らなければ裏切られることも互いに傷つくこともない。でも寂しさを忘れることもないよ。人間は寂しさを永久になくすことはできない。人は一人だからね。ただ忘れることができるから人は生きていけるのさ。Assim como a Asuka, podemos fazer um vídeo só dela também, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que é bem interessante. Mas ele é assombrado por traumas que sofreu na primeira infância. Tem vários flashbacks que agora ele expressa como neuroses. Ele estava presente naquele experimento que acabou matando a mãe dele, e apesar dele ser muito pequeno na época para se lembrar de todos aqueles detalhes que vão acontecendo, ele parece que carrega o trauma de testemunhar a morte da mãe lá no inconsciente dele. Depois disso, ele ainda é mandado para morar com um de seus professores, lá o sensei dele, ou seja, o pai dele acaba se ausentando totalmente da vida dele. E fica bem claro quando o Shinji volta para Tóquio 3, que ele vê o pai como uma pessoa fria e insensível, ele chega até a comentar isso. Apesar disso, ele se apega a qualquer migalha de afeto que o Ikari dá, como quando ele elogia o Shinji por um ótimo trabalho e tal. Ao longo do anime, ele tem várias mudanças internas. As primeiras memórias do Shinji são de rejeição, fazendo um link com Lúcifer, que foi banido do céu por seus fracassos, e sua figura materna não podia proteger ele, e o seu pai rejeitou ele. Então, o ego do Shinji, ele se modela em um sentido presumido e com experiência de rejeição e separação. Ainda que no consciente ele deseje uma conexão, o ego dele sempre traz o abandono da primeira infância. Id, ego e superego são 3 divisões da psique humana que Freud trouxe. Id é um elemento psicológico na nossa mente e nele ficam armazenadas as nossas pulsões, nossa energia psíquica, a gente já falou disso lá no vídeo do Thanos. Nossos impulsos mais primitivos, né? Eles são guiados pelo princípio do prazer. Não há para o id nenhuma regra a ser seguida. Tudo o que interessa é a vazão do desejo. A ação, a expressão, a satisfação, ele fica no nosso inconsciente e não reconhece elementos sociais, por exemplo. Então não tem certo ou errado, tempo ou espaço, não importam as consequências, ele está sempre buscando formas de realizar nossos impulsos. Ou seja, não aceita ser frustrado. O superego é consciente e inconsciente. Ele é desenvolvido ainda na infância e a partir do ego.
No momento em que a criança passa a entender o que está sendo ensinado, ele é o aspecto social do id, ego e superego. O superego é a censura, a culpa e o medo da punição. Ele pode ser visto como uma instância reguladora, digamos assim. A moral, a ética, a noção de certo e errado e todas as nossas imposições sociais, elas se internalizam no superego. Ele se posiciona contra o id, porque ele representa o que tem de civilizado, de cultura em nós, em oposição a todos os impulsos. Enquanto para o id não existe certo ou errado, para o superego não existe meio termo entre certo e errado. Ou seja, se você não está fazendo a coisa certa, automaticamente estará errado. O ego é a nossa instância psíquica e ele evolui a partir do id. Por isso, ele possui elementos do inconsciente. E apesar disso, ele funciona principalmente a nível consciente. Uma das funções é limitar o id, quando considera os seus desejos meio inadequados para determinado momento ou ocasião. O ego ele vai representar a mediação entre as exigências do id e as limitações do superego e a sociedade. A partir de um certo ponto da infância, na maioria das vezes o ego toma a decisão final ali. Uma pessoa que não possui o ego bem desenvolvido também poderia não desenvolver um superego ali. Então ela seria guiada exclusivamente pelos impulsos primitivos, ou seja, pelo id. O id e o superego eles tentam em vários momentos assumir o controle da situação, já que os dois representam desejos e impulsos completamente opostos. E o ego começa a trabalhar aí. Então o ego vai manter esse equilíbrio entre os dois lados tão distintos como uma espécie de balança que avalia as vontades do id e do superego para chegar em um meio termo. A gente consegue relacionar os nossos três pilotos com essas três divisões da psique, sendo a Asuka o id, a Rei o superego e o Shinji o ego. Uma das funções do ego é reprimir o conteúdo do inconsciente e garantir que ele permaneça lá. Esse conteúdo se esforça para driblar essa repressão e a gente consegue ver o desenvolvimento do Shinji mostrando o ego bem maleável. Enquanto parte dele luta para manter ele separado do mundo doloroso, os relacionamentos que estão em torno dele acabam mudando ele. Então, por exemplo, quando a Misato no início tenta se aproximar dele, o id chega num "Uhul, que legal, quis proximidade e atenção, sempre quis isso". O superego olha pra isso num tom de para tudo. Lembra aquele trauma lá, hein? Lembra aquele abandono? Não vamos deixar isso não. E aí que o ego entra pra mediar essa situação, muitas vezes distanciando a Misato e outras vezes deixando ela acessar ele. Ele se permite uma proximidade, mas não de mais e nem de menos. O Shinji vai de uma criança bem distante e egoísta para um jovem mais atencioso ao longo do anime. Lá no fim a gente consegue ver que, ainda que ele esteja no meio de um enorme trauma emocional ali, ele acaba rejeitando a tentação de modelar o mundo para ser como ele deseja e volta para aquele mundo que ele tentou fugir por tanto tempo. 他の人の形を見ることで自分の形を知っている。他の人との壁を見ることで自分の形をイメージしている。あなたは他の人がいないと自分が見えないの。他の人がいるから自分がいられるんじゃないか。一人はどこまで行っても一人じゃないか。世界はみんな僕だけだ。他人との違いを認識することで自分をかたどっているのね。 Então, Evangelion traz que a raiz fundamental do sofrimento de cada personagem não é a sua vulnerabilidade, mas sim eles se recusarem a aceitar essa vulnerabilidade. E quanto mais eles se recusam em olhar para isso, mais vai ir embolando tudo. Por isso, como a gente sempre fala aqui no canal, é muito importante procurar o auxílio de um profissional para fazer esse acompanhamento e a gente olhar para essas suas questões e trabalhar elas de uma melhor forma possível. O sofrimento, ele não é uma aberração na nossa vida, ele é uma consequência, né? Acontece. Ele não vem da própria vida, mas da nossa insistência em que a vida seja algo diferente do que ela é. De dizer constantemente para nós mesmos e para os outros que felicidade significa todas as nossas preferências subjetivas, passageiras atendidas, né? Então, só que a gente nunca vai ser inteiramente o que a gente insiste que deve ser. As pessoas nunca vão ser totalmente o que dizemos que deveria ser. Vocês estão fazendo clara. As nossas circunstâncias nunca vão ser totalmente o que desejamos que sejam. Que lindo. 待ってね。僕は頑張ってる。頑張ってるんだ。誰か僕に優しくしてよ。こんなにまで戦ったんだ。こんなに一生懸命戦ってるんだ。僕のことを大事にしてよ。僕に優しくしてよ。Se você tá com a gente até agora,
Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante, e deixar um like aí depois dessa mensagem muito fofa. E é isso aí. Obrigada pela atenção de sempre. Tchau!